Estudo Bíblico 1 Pedro 5, versos 1 a 14. O sofrimento em conjunto dos presbíteros e jovens. Aparentemente haviam surgido conflitos na igreja entre os presbíteros e os jovens. Embora Pedro já houvesse mencionado seu dom de apóstolo, aqui ele enfatizou sua solidariedade e compartilhou autoridade com os líderes das igrejas como uma maneira de encorajá-los. Versos 1 a 4. Ser presbítero é pastorear o rebanho de Jesus. A imagem do pastor sugere cuidado, proteção, disciplina e orientação. A palavra pastorear foi utilizada no Antigo Testamento como uma metáfora para os líderes de Israel, Ezequiel 34, e foi usada por Jesus acerca dele mesmo, como o bom pastor que cuida da igreja, dando sua vida por ela. E Pedro adverte os pastores em relação às suas motivações com relação ao ministério e o cuidado que devem ter em relação ao amor, ao dinheiro, ao lucro e ao abuso ao ocupar um cargo de confiança dentro da igreja. Pedro advertiu contra o abuso arrogante do poder e exortou seu público ao serviço humilde, e o exemplo é a melhor maneira de influenciar o comportamento de outras pessoas. O título de Supremo Pastor revela a relação entre a obra e o cuidado pastoral de Cristo e os líderes da igreja. Eles servem como pastores subordinados ao Supremo Pastor, tendo consciência que o rebanho não é dele, e sim de Jesus Cristo. Nos dias de Pedro, os gregos premiavam os atletas vencedores com uma coroa feita de flores ou de folhas. E a promessa é que a coroa daquele que perseverar e for fiel será aquela que nunca perderá o brilho. Nota: o pastor aprovado por Deus faz sua obra com 1. Espírito justo e não por obrigação, e sim de boa vontade. 2. Com motivação certa, sem visar lucro material, mas com alegria de fazer a obra. 3. Maneira correta, não andando de forma autoritária e déspota, mas guiando e dando bons exemplos com sua própria vida. E 4. Reconhecimento devido ao Supremo Pastor, que dará o justo galardão. Pedro, nos versos 5 a 8, faz várias advertências importantes de serem observadas e vividas por todos os que confessam o nome de Jesus. Se vestir com a roupa da humildade, a mesma que Jesus se vestiu, para que Deus não os resista por causa da arrogância e soberba. Humilhar-se debaixo das potentes mãos de Deus é a maneira que o crente tem de ser exaltado pelo Senhor. Ansiedade não se coaduna com fé, portanto temos que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, nosso futuro, nossos sonhos, tendo convicção de que é Ele quem cuida de nós e quer para nós o que há de melhor. Lançar sobre Jesus nossa ansiedade é nos entregarmos a Ele de uma forma plena. É descansar em seu amor e em seu poder. O crente deve ser sóbrio, moderado, prudente e sempre vigilante para não cair em tentação. Pedro, no verso 8, usa uma metáfora que transmite força e o poder destruidor do diabo e acentua a necessidade de vigilância por parte dos cristãos. Embora a morte e a ressurreição de Cristo limitem o poder do adversário, ele ainda não foi domado. Ele já foi julgado e condenado no advento da cruz, mas ainda está solto. Verso 9. Todavia Pedro nos assegura que, embora o diabo possa rugir, nós podemos resistir-lhe. Pedro esperava que seus leitores não pensassem que estavam sozinhos em seus sofrimentos, porque Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Versos 10 e 11. O objetivo do eterno e efetivo plano de Deus para os cristãos é a glorificação deles juntamente com Cristo, o qual conquistou o domínio pelos séculos dos séculos. Verso 12. Pedro encerrou a epístola mencionando vários de seus amigos e companheiros de ministério e com uma bênção para os seus leitores.
No verso 13, provavelmente, há uma referência à igreja em Roma. De acordo com Pápias, Marcos trabalhou com Pedro e obteve muito das suas informações para escrever o Evangelho. Verso 14. O ósculo era ainda e ainda é uma forma comum de cumprimento no Oriente Médio, correspondendo ao aperto de mão do mundo ocidental. Para esses cristãos, essa forma cultural deveria ser um sinal visível do amor e união entre eles. Resumo por Celso Loraski. Vamos concluir nosso estudo sobre a primeira carta de Pedro. Revisemos alguns pontos já referidos ao longo da leitura de cada capítulo do livro. Esses pontos funcionam como chave de leitura para entender os motivos pelos quais nos orientamos. Eles nos ajudarão também a conhecer melhor nossa missão e a animar nossa caminhada na construção de um novo mundo. 1. Um novo êxodo. A primeira carta de Pedro é dirigida aos cristãos e cristãs da Ásia Menor, espalhados por 5 regiões da Ásia Menor: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São pessoas migrantes em busca de uma vida melhor, abandonadas pela política oficial do Império Romano por serem consideradas inúteis e sem importância. Além da opressão do Império, essa gente era mal vista pela cultura grega e muitas vezes maltratada. As palavras em grego que definem essas pessoas e que se encontram em nossa carta são paroikoi, estrangeiros que têm onde morar; parepidemoi, estrangeiros sem teto; e oiketai, escravos domésticos. Nós, cristãos e cristãs, conhecemos a tradição bem antiga dos nossos pais e mães na fé, os quais também viveram em situação de migração e de diáspora, dispersão pelo mundo. Eles souberam descobrir a presença do Deus vivo nessas situações de insegurança através de caminhadas contínuas em busca da terra sem males. Nós também, mesmo perseguidos, incompreendidos e numa situação econômica de penúria, podemos abrir caminhos novos em vista de um mundo de igualdade e de fraternidade, como aconteceu no tempo do Êxodo. 2. Um povo eleito. Diante de situações difíceis, podemos escolher o caminho da acomodação e aceitar o jeito de ser do sistema oficial. Podemos nos revoltar e seguir o caminho da violência. Podemos também nos desesperar e perder o sentido da vida. Ou, enfim, podemos reagir de forma positiva e buscar saídas novas que garantam vida digna para quem foi excluído dela. Nós optamos por essa última alternativa. Fomos buscar nas Sagradas Escrituras o fundamento para essa opção. Aprofundando o sentido do Êxodo e meditando as palavras dos profetas e sábios, descobrimos que nós somos um povo eleito, amado por Deus e conduzido por sua mão. Nós nos reconhecemos como pedra viva e preciosa, apesar de rejeitada por muita gente. Constituímos o edifício de Deus e formamos um sacerdócio régio, isto é, somos sacerdotes e sacerdotisas, não mais submetidos aos senhores desse mundo, mas nós nos entregamos a Cristo voluntariamente pela causa da vida, onde Deus é o único Rei e Senhor. Somos uma nação santa, agimos de acordo com a vontade de Deus, que nos quer irmãos e irmãs, independente do espaço físico. Por isso, consideramo-nos um povo de propriedade divina. Somos pequenas comunidades espalhadas por muitos lugares, pobres e indefesas, mas temos a consciência de que a ação libertadora de Deus, como antigamente, se realiza através dos fracos e oprimidos. Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, fazendo-se servo de todos, rejeitado e morto, tornou-se a nossa pedra angular. 3. Pessoas regeneradas pela palavra e pelo batismo. A fé em Deus misericordioso nos faz criaturas novas.
Mediante a ressurreição de Cristo, nós nascemos de novo para uma esperança viva. A ação gratuita de Deus nos liberta de toda opressão e todo egoísmo. Como novas criaturas, somos chamadas a andar em novidade de vida, com um novo entendimento, com um novo modo de agir. Andar no caminho da santidade, não mais envolvidos nas trevas, mas em plena luz. Afastando-nos das obras e desejos do tempo da ignorância em que não conhecíamos Jesus Cristo, nos aproximamos do amor que nos torna acolhedores, solidários, justos e fraternos. Obedecer a essa proposta de vida é seguir a Deus, é colocar-se no caminho de libertação que começou no Êxodo, foi defendido pelos profetas e profetisas e foi vivido radicalmente por Jesus de Nazaré. Essa obediência é uma forma especial de agradecimento a Deus que nos oferece gratuitamente a salvação. Nós fomos resgatados não através de ouro e prata, nem pelo poder do império, nem por nossos méritos pessoais, mas pelo próprio sangue de Jesus. 4. Um lar para quem não tem casa. O principal lugar de nossos encontros comunitários é a casa das famílias. No livro de Atos dos Apóstolos, também nas cartas paulinas, encontramos muitas passagens que falam desses encontros. A casa é o espaço sagrado onde exercitamos o amor fraterno, fazendo a memória de Jesus, celebramos o batismo e partilhamos a ceia. Muitas pessoas entre nós não possuem casa própria onde morar. Na condição de estrangeiros, peregrinos ou escravos, levam uma vida de extrema necessidade. Como seguidores e seguidoras de Jesus, nós nos propomos a acolher essas pessoas e nos organizamos de tal modo que possamos garantir as mínimas condições de sobrevivência. Dentro da cultura greco-romana, a casa é organizada de forma patriarcal e hierárquica. O relacionamento é baseado na subordinação dos membros considerados inferiores. Isso não poderia acontecer em nossas comunidades cristãs. O movimento de Jesus mostrou uma outra forma de relacionamento nas casas, a qual deve se estender para a sociedade. Todas as pessoas devem ser bem-vindas. Todos os homens e mulheres devem fazer parte de uma sociedade igualitária. Portanto, entre nós, a acolhida e a hospitalidade fazem parte integrante de uma casa-comunidade cristã e devem ser vividas sem murmurações, como uma forma de serviço mútuo que proporciona a vida digna sem exclusões. 5. Um caminho que se faz caminhando. Nós temos consciência de que não somos comunidades perfeitas. Sentimos dificuldades de viver a proposta de Jesus no meio dessa sociedade baseada em valores anticristãos. A submissão dos mais fracos aos mais fortes era a garantia de harmonia e paz sociais. O próprio império se considerava eleito dos deuses, recebendo deles a missão de estabelecer a paz sobre a terra. Naquele momento histórico, nós agimos da forma mais adequada para não acirrar conflitos que impedissem a sobrevivência de nossas comunidades cristãs. Nós assumimos isto por causa do Senhor, isto é, de maneira consciente e responsável. Vocês podem imaginar a dificuldade de uma mulher cristã cujo marido não aceitava o modo de ver e de agir de acordo com o Evangelho de Jesus. Isso criava enormes dificuldades e afetava profundamente o relacionamento familiar. Imaginem também as pessoas escravas, participantes de nossas comunidades, possuidoras de uma nova consciência e cujos patrões não admitem outro modo de vida a não ser o adotado pela sociedade estabelecida. É importante lembrar, porém, que ao seguirmos as leis e costumes impostos pelo Império Greco-Romano, não significa deixar-nos adotar seus interesses. 6. Um movimento apocalíptico. Nós nos deixamos conduzir pela certeza de que Deus é o Senhor da história. As dificuldades em que nos encontramos não vão impedir a realização do plano de Deus, manifestado em Jesus de Nazaré. Por isso,
Aguentamos firmes todos os tipos de contrariedades. Participamos de um movimento de resistência e de esperança militante. As perseguições e sofrimentos das pessoas justas são sinais de que a manifestação de Jesus Cristo está acontecendo. São sinais da iminência do julgamento de Deus, representam a chave para testar a qualidade da nossa fé, nos vinculam à própria pessoa de Jesus Cristo, servo sofredor, que assumiu a missão de nos libertar de todo mal. Através do sofrimento, nos unimos a todas as pessoas que lutam pela causa da justiça e sofrem as consequências de sua opção. Assim, nos tornamos solidários e corresponsáveis pela construção de um mundo novo.